Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Sextou, né? Os jovens que gostam de falar sextou, irmão, sextou. Vamos louvar a Deus porque passamos uma semana abençoada, né? Deus abençoa a nossa semana, graças a Deus até aqui, tem abençoado o nosso Deus, colocado a mão poderosa sobre nós. Estamos com saúde, na presença de Deus, podendo louvar, agradecer, bem dizer o Senhor, por essa semana abençoada que nós tivemos. O Elcio vai dar bom dia para os irmãos. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todos, uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana. Para muitos, um feriadão prolongado, para alguns Ontem não é feriado, né? E nós estamos aqui. Eu, como sempre, eu não emendo feriado, eu trabalho feriado. O Elcio E eu vou trabalhar hoje, e se eu não estou trabalhando na rua, estou trabalhando em casa, fazendo alguma coisa, depois eu vou postar a minha obra de arte. Agora o pintor Elcio. Tá bom, irmãos. Mãe, vamos orar, Vamos. pedir para Deus direção do alto, do Espírito palavra. Santo, da palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti mais uma vez para ministrar uma palavra, Pai, que venha cair no nosso coração como uma boa semente, uma semente boa que dê muitos frutos. E ao ouvirem essa semente, essa palavra, pode fazer uma diferença para alguém aí ao longo do mundo, ao longo do tempo. Eu não sei por quanto tempo essa live vai ficar. Muitas vezes a gente fala só um Deus te abençoe e faz uma grande diferença. Amém. E é no seu nome santo e poderoso que nós depositamos toda a nossa confiança, a nossa fé. Nesse momento nós ministramos a sua palavra, nós pedimos pelos enfermos, oramos pelas pessoas necessitadas, pelos irmãos que entram na live conosco todos os dias, e que teu Espírito Santo venha agir nas nossas vidas, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, aleluia. E hoje eu e a Célia, a gente estava conversando, a Célia falou, vamos falar de Pedro na prisão? Eu falei, vamos. Senti vontade de Bom falar dia, de dona Pedro Ana, Pai na do prisão. Senhor. Ana, bom dia, família Melo, que Deus abençoe. E um momento, irmãos, Friozinho, hein, Ana? um momento em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, onde Herodes manda matar Tiago. o rei Herodes Agripa, esse Herodes Agripa é o neto daquele Herodes Agripa cruel, mas esse também é outro, que mandou prender Ele mandou matar Tiago, matou Tiago e mandou prender Pedro. Você sabe para quê? Somente para agradar o povo. Irmão, você vê que uma pessoa, olha a maldade de coração. A gente vai ler aqui no decorrer, mas só para agradar. Matou um, agradou o povo, vamos prender esse, vamos matar também, que está agradando, sabe? Fazendo coisas, obras satânicas para agradar o povo. E o povo clamando, achando tudo aquilo lá um show, uma coisa muito bonita. Né? Aí eu tô falando Amém. com a Jana. Amém? Vamos lá, Célia, lê Pedro. Atos, você vai começar do 1? Eu vou começar do 1. Então vai. Olha, Ana, Atos que lindo, 12. que bonito, ó. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, continuou matando, mandando prender também a Pedro, e eram os dias do asno. Por isso que não matou, irmãos, porque não podia, né, nesse dia. Então, deixou ele lá. Depois que passasse esse dia, mandaria matar, né, claro. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarteles de soldados. 16 guarda para prender um homem. Ele ainda estava acorrentado. Já pensou? Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha, depois que passasse a Páscoa, bom dia, pastora Maria. A intenção era matá-lo. Era matar Pedro, né? Já tinha matado Tiago. A hora que passar a Páscoa, manda matar Pedro. E quando Herodes estava para fazer essa mesma noite, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Pedro estava na prisão. Edna, bom dia, irmã. Bom dia, Edna, pastora Maria, Pai do Senhor Jesus. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha, irmãos e irmãs, a importância da oração. Olha a importância de estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, orando, jejuando, intercedendo por tudo, né? Quantas pessoas estão enfermas, a gente se une para orar, para interceder, orando pela palavra da igreja, orando pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Hoje a Jana estava aqui falando, né? Quantas pessoas morreram, né? O mês passado, a gente viu, né? Quantas pessoas morreram, numa família só 16 irmãos, na outra 5 da escola. Agora ela estava contando de uns jovens também, um carro cheio de jovem. Então a gente fica assim, ora, intercede, entrega, pede a Deus, porque Deus ouve as nossas orações. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caindo-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse mais: lança às costas tua capa e segue-me. Olha, e saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se ela abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha aqui importante. Pedro estava na prisão, Tiago tinha sido morto. E Pedro fazia o quê? Dormia. Sabe por quê? Porque quem confia no Deus que serve, quem confia, né? Tem que confiar, irmãos, para estar numa situação dessa, tem que ser muita fé, né? Para você saber que você pode morrer, mas você está ali, ó, na presença do Altíssimo, confiando que Ele está cuidando de você, Ele está zelando de você. Ele sabia que ele ia ser julgado. Olha, ele sabia. Na noite anterior ao julgamento, ele simplesmente estava dormindo, tranquilo. Sabe por quê? Porque ele confiava em Deus. E essa confiança, ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa por ele. Aí a verdadeira paz, irmão, não depende da ausência dos nossos problemas, mas depende da presença e da confiança que você tem no Todo-Poderoso. O que aconteceu nesse momento? Deus mandou um anjo. Por quê? Porque a igreja estava orando. O milagre aconteceu muito antes da porta se abrir, né? Aí o milagre começou no lugar da oração. Que lindo, né? Uma igreja. A igreja estava orando. Enquanto Pedro estava preso lá, a Bíblia fala assim, que aqui é onde a Célia leu, a Bíblia fala o quê? A igreja fazia contínua oração por Pedro. O milagre começou antes de aparecer anjo, antes da porta abrir. Notem uma coisa. Quando esse rei Agripa mandou prender Pedro, ele era bem cruel e ele queria fazer um show para agradar a gente. Já tinha matado um, viu, agradou, mandou prender, a ideia era matar. Não matou imediatamente por causa que era dia dos asmos e não podia matar, então ele deixou para o outro dia. Porém, aqui se está lendo que ele mandou prender, além de algemar, 16 guardas prendendo para guardar um homem só. Né? Aí eu quero te falar uma coisa: a corrente prende o homem, mas não prende Deus, não prende o Senhor. Não tem número de pessoas para guardar uma pessoa de Deus. Então a gente precisa de saber isso e colocar nossa confiança. Hoje nós temos outros tipos de prisões. Vamos colocar para o mundo de hoje. Hoje nós temos prisões que não são de ferro.
que são? Problema financeiro, enfermidades, lutas, medo, ansiedades, depressões, que parece impossível de ser resolvido, como Pedro. Aparentemente, humanamente, impossível ele sair daquela cadeia. Porém, não limita. Nada limita o poder do nosso Deus. E da oração, olha que interessante, né? quando eu tampo aquela luz, a imagem do celular clareia, ó. Deixei a luz, tampei a luz. Os pais... Ai, meu Deus. Legal. Vai para a palavra. Amém? O milagre, irmãos, começou mesmo antes da porta se abrir. Começou com aquele povo orando, os irmãos da igreja lá, trancados, fazendo uma contínua oração, orando, louvando a Deus, pedindo para Deus livrar ele da parede, da prisão. Olha, da parede, livrar da prisão, porque as pessoas daquele, eu fico olhando às vezes algum filme assim, nossa, qualquer morte, uma coisa, jogar uma pessoa na jaula dos leões, tinha espectador, o povo ficava olhando e achando bonito aquilo, e hoje tem aplaudindo. Também. E hoje tem, irmãos, aquela coisa que a gente tinha no passado. Eu lembro muito bem que um dia eu fui num dentista, olha só, nunca mais esqueci isso. Eu fui no dentista e eu vi numa revista um homem que foi morto. A turma pegou ele e julgou ele e matou ele. Nem era aqui no Brasil. Foi um linchamento. Um linchamento. E aquilo lá doeu tanto meu coração, sabe assim, de ver aquilo lá. Agora a gente vê o dia inteiro na internet coisas acontecendo. E parece que já não faz tanta, aquela coisa já não faz tanta dor dentro do coração da gente. A pessoa vai cauterizando o coração, vai acostumando com essas coisas ruins. Isso é muito ruim. Um dia eu falei para o pastor Mauro que quando eu morava em São Paulo, às vezes o ônibus da fábrica passou um dia num lugar lá, num determinado lugar, tinha 5 corpos estendidos no chão. Como que vai falar esses assassinatos aí de facção, sabe? E eu olhei aquilo ali, simplesmente olhei e vi e não senti muita coisa. Isso é ruim. A compaixão, né? Por quê? Porque eram seres humanos sendo mortos e descartados que nem lixo. E você vai se acostumando com isso e isso não presta, é ruim. Vamos voltar para a palavra. Aqui, irmãos, olha, tem uma coisa aqui para a gente aprender. Muitas vezes precisa de alguma coisa humana para Deus agir. Primeira coisa humana, as pessoas foram pedir para Deus e orar de contínua oração. E Deus ouviu a oração, mandou um anjo. Aí é uma coisa, o anjo não fez assim, ó, já jogou Pedro lá fora. Levanta depressa, ele falou. Ele precisou levantar. Teu chinelo. Coloca o chinelo, vem e me siga. Pega a tua capa. Deus abriu, o anjo abriu as portas. Aqui a Bíblia está falando que as portas abriram sozinhas. Mas ele precisou de atravessar. Deus deu a direção e nós precisamos de caminhar em fé. Levantar. Porque se a gente ficar a vida inteira sentado esperando só o agir de Deus e de anjo, não vai funcionar. Deus ele abre as portas para nós em todas as circunstâncias, mas a gente tem que dar um passo, tem que dar o primeiro passo. Talvez a gente está enfrentando hoje uma prisão, você não sabe qual tipo de prisão. Busca, vai, dá um passo. Seja uma cura. Ai, gente, eu estou precisando tanto de um emprego. Não levanta de uma cadeira, de um sair de casa para procurar, que Deus vai colocar uma coisa boa na tua porta. Não vai colocar. Se você não sair, não for atrás, tem que ir. Então vamos lá. Deus ele olha a nossa situação, ouve a oração nossa e da igreja, ouve, fortalece em meio à espera. Tá difícil, tá com fome, tá doente, tá tomando remédio, tá doendo, tá fazendo, mas ele vai sarar, vai melhorar. Ele tem poder para quebrar as correntes, para tirar a gente da prisão, principalmente quando você não consegue sair sozinho, mas ele vai fazer Deus, a obra, né? Porque se Deus tirou Pedro de uma prisão cercada de soldados, ele também pode tirar você de qualquer situação que te pareça impossível. Para nós,
Pode ser impossível, mas Qualquer para porcaria Deus... é impossível. Ai, gente, é impossível. Eu já vi muita gente, ai, não, ixi, daí só Deus. Claro que é. É só Deus. Porque para Deus tudo pode, todas as coisas são possíveis. Hoje não tem mais jeito não, hein? Eu já vi muitos médicos falar, ó, leva para casa para morrer em casa, e a pessoa está viva até hoje. Porque o nosso Deus fala assim, ó, quem é Ele para dar um veredito, diagnóstico e um veredito de morte para uma pessoa, porque eu estou aqui no comando, é eu que mando, eu que determino o tempo. Muitas vezes a gente desanima no meio de um tratamento, principalmente para largar uma droga. Eu fico vendo esses meninos, eles vão numa casa de recuperação, passa 6 meses, fica 6 meses de boa. Marina, paz Marina. Bom dia, Marina, Bom Pai do dia. Senhor, tudo bem? E as pessoas ficam, mas eles não perseveram. Precisa de perseverar, irmãos, e uma coisa, não é só uma vez ou duas, é a vida toda. É a vida toda. Irmão, que lindo, né? A história de Pedro, né? Então, Pedro na prisão, guardado por 16 homens. Depois, se você for continuar lendo a história, você vai ver que bonito. Ele chega num lugar que está todo mundo trancado, orando, escondido, uma menininha escuta, olha lá fora e fala, é Pedro. A turma nem acredita, né, Célia? E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por nome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles tinham perdido o irmão. Olha só, a turma estava lá orando, mas eles tinham perdido, eles estavam muito tristes, que eles tinham Tiago acabado de tinha perder sido morto. um irmão dele, irmão de sangue mesmo, Tiago. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou: Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Né? Sabiam que Pedro estava preso. Ele sabia a quantidade de soldados e as correntes que estavam prendendo ele, mas eles não sabiam que Deus já tinha enviado um anjo para libertar Pedro. Anjo. Mas é tão bonito isso. Ela afirma que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calasse, acho que ele fez quieto, né? Contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Gente, olha que lindo, né? A bonita é assim, ó. E quando Herodes o procurou, não o achou. Cadê Pedro? Um anjo livrou. Você sabia que os guardas foram punidos? Sim, a de morte. Irmãos, então, olha só. A crueldade, né? Mas não vem ao caso, não. Eles eram ruins mesmo. Eles faziam crueldades, muitas crueldades com as pessoas. Não só com os cristãos, mas com outros também. Qualquer coisinha já matava, já expunha em praça pública, já degolava, já cortava as mãos. Era crueldade máxima. Gente, mas a coisa mais linda, né? Aqui da palavra, hoje para nós, o que traz para nós hoje, no dia de hoje? Eva, a paz, irmã. A palavra hoje vem falar para nós: confia no Senhor. Pode dormir, dorme sossegado. Continua orando. Ora igreja, ora, né? Que as prisões vão cair, as barreiras, os grilhões vão ser quebrados, né? Não sei o que você está passando, não sei a tua necessidade, mas o Senhor sabe. Aleluia. O Senhor conhece aqueles que são seus, aqueles que estão na tua presença. E o Senhor, Ele entra com providência. Pedro servia a Deus e Deus libertou Pedro da prisão. 16 guardas. E ele foi liberto, irmão. E não era só isso, tinha uma igreja intercedendo, uma igreja orando. A importância da nossa oração, a importância da igreja se unir em oração pelas causas.
nós unimos aqui em oração pela palavra, e nós oramos pela palavra que é ministrada, em todos os lugares. A gente não ora só pela palavra que é aqui, a gente ora por todas aonde for levado a palavra, que Deus mande direto do trono dele para cada um de nós, que não seja em vão, que a palavra ela venha direto, né, guiada pelo poder do Espírito Santo e venha fazer a obra no nosso coração. Oramos pelo caderninho de oração, irmãos, que a gente tem tanto nome, né, para entregar na mão do Deus Todo-Poderoso e confiando que Deus está curando, libertando, sarando. E é isso aí, irmãos. Então, depois você leia, tá? Fala aí, Elcio, onde está a palavra para os irmãos Aparecida lerem. de Fátima Moreira dos Reis. Faz tempo que eu não vejo. É mesmo. Paz, irmão. Irmãos, e aqui essa palavra é muito bonita. Então, o que nós devemos tirar dessa palavra hoje? Confiança em Deus. Isso. Esperar no Senhor com oração, como Pedro esperou. Você vê aqui, ele sabia que ele ia ser julgado e provavelmente morto, mas ele estava dormindo, tranquilamente dormindo, porque confiava no Deus do Todo-Poderoso. Amém? E aí a resposta foi maravilhosa. Quantas pessoas perdem o sono, né, irmãos? Hoje por a gente perde o tão sono pequena. Gente, eu perco o sono por qualquer bobagem. Um interruptor que não está dando certo me tira minha paz, meu sono. E fala para eles, e eu? A Célia fala, bem, calma, você já orou? Se eu perco sono? Célia não. Eu não perco sono, irmãos. Amém? Eu coloco na mão do Senhor. Eu falo, Senhor, tá nas tuas mãos, vou dormir. E durmo. Acho que Pedro eu era um pouco o jeito do Pedro. Só que tem uma coisa, nunca ficou sem resolver. Aí eu já devia ter aprendido, né? Deus sempre. Com quase 70 anos, Deus já sempre devia ter vem em nosso aprendido. auxílio, Mas Deus sempre ainda vem há ajuda. tempo, né, pra gente aprender todos os dias. Amém? Assim, Atos, capítulo 12. Depois você lê aí na tua casa, tá? vamos orar pelos enfermos. Vamos orar. Vamos continuar orando pela Nenezinha, pela Melissa, a filha da Thaís, que está se recuperando, está na UTI, uma recém-nascida. Está se recuperando, irmãos. Graças a Deus a Thaís está se recuperando. A Rose, a sogra da Carol, a Emanuele, a pastora Anícia, a Ângela, a Thalita, Renato, Renata, Giovana lá de São Paulo, Dani Vieira, Paulo, Vinícius, Vanessa, Madalena, Kátia, Danilo, Alisson, lá de Montemor, Karina, Vitor e Elisa, William Melo, Eduardo, Geraldo, o sogro da Sandra, que fez cirurgia do coração, Maria Flávia, Eduardo, Bruno, né? Entregando o caderno inteiro, irmão, porque tem muito nome. Muito nome. Nós vamos entregar todos na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Confiando como Pedro, Em nome né? de Jesus. Confia, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Hoje, à tarde, 18 horas, tem live meu. Sexta-feira tem live. Nós temos um culto às 19 horas na nossa igreja e às 19h30 São Sebastião do Paraíso, na igreja Donai. Também não deixe de Que participar. lindo, né? Não deixe de participar. Se você soubesse a importância, é muito importante. Irmãos, Eu fico sem WhatsApp, viu? Meu WhatsApp está sumindo toda hora. Limpa tudo, não vejo mensagem, não vejo nada. vou desinstalar ele. Tá instalar difícil, irmãos. meu Amém? WhatsApp. Então fica essa mensagem para nós. Um abraço para todos. Um final de semana abençoado. Marina, Maria, Dona Ana, Eva, Aparecida Edna, Paulinha, de Fátima Aparecida de Fátima Moreira, Emerson, todos que entram na live, que vão ver essa live Sandra. depois, fiquem na paz do Senhor. Você falou, Ana? Ana, fique na paz do Senhor Jesus e um final de semana abençoado. Eu vou falar a bênção apostólica para a gente trabalhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, Amém. se Deus é por nós Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, vai impedir. irmãos. Agindo Deus, quem vai Irmão, impedir? Ninguém. Graça. Você viu Pedro? Agindo Deus, não foi 16 guardas, né? Agindo Deus, quem impedirá? Nada, ninguém. Graça e paz, fique na paz do Senhor Jesus, todos. E Amém, um final de semana Eva. abençoado. Eu estava olhando agora há pouco, hoje estava tão geladinho, estava 13 graus agora há pouco. Frio. Eu estou sem blusa. Ana, tá um quente. abraço, irmão. Irmão, fica com Deus.
E até segunda-feira. Não, hoje até a noite. Hoje à noite. Maria, beijão. Paz, Deus Maria, abençoe. paz. Um abraço para o Vandeir, para o João, para todos. Todos.